Bem-vindos de volta, pessoal. Bem-vindos ao World Affairs in Context. Se você é novo por aqui, muito obrigado por se juntar a mim. O preço do ouro acaba de atingir um novo recorde, à medida que tensões globais, preocupações com dívidas e mudanças nas circunstâncias monetárias remodelam as economias do mundo. Mas apesar dessa alta histórica, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, tem um recado claro. Não espere uma reavaliação do ouro tão cedo. Reavaliar o ouro dos Estados Unidos seria algo discreto, porém imprudente neste momento. Por quê? Bem, porque reavaliar o ouro poderia levar a mudanças econômicas significativas. Isso aumentaria a oferta de dinheiro e impactaria a inflação. Isso faria a inflação subir. Portanto, esse não é um risco que qualquer pessoa sensata esteja disposta a correr, especialmente porque a economia dos Estados Unidos está desacelerando, a ponto de muitos economistas estarem realmente preocupados com a estagflação, e não com a reavaliação do ouro. Como há tanta confusão em relação a isso, vamos discutir o que isso significa para as reservas de ouro dos Estados Unidos e por que isso importa para você. Vamos começar pelos números. No início de maio, o preço do ouro disparou. Isso marca a 16ª vez que o ouro atinge um novo recorde só neste ano, em 2025. O metal já subiu quase 60% desde o início de 2022, impulsionado principalmente pela instabilidade geopolítica, temores de inflação e a perda de confiança nas moedas fiduciárias. Devido a essas tensões e escaladas geopolíticas, a demanda por ativos de refúgio está de volta, e voltou com força total. O ouro cotado em euros também disparou, aliás, chegando perto de 3.000 euros por onça, e investidores chineses levaram o índice de referência do ouro em Xangai a um novo recorde. As pessoas estão claramente recorrendo ao ouro, e não apenas como investimento, mas também como proteção. No entanto, deixe-me dizer, nada disso significa que faz sentido para os Estados Unidos reavaliarem suas reservas de ouro. E aqui está o detalhe. Apesar da ascensão meteórica do ouro, os Estados Unidos ainda avaliam suas reservas oficiais de ouro a apenas o $42,22 por onça, um preço estabelecido em 1973, há mais de meio século. E isso não é um erro, é intencional. Essa taxa é usada para fins internos de balanço patrimonial. É claramente apenas uma regra contábil que, de fato, parece subestimar enormemente as 8.133 toneladas de ouro dos Estados Unidos. A diferença, aliás, entre esse valor contábil de 42,22 e o preço de mercado atual é, na prática, um ganho não realizado sobre o ouro do país. Portanto, esse valor existe, mas, de acordo com regras contábeis simples, esse ativo não será ajustado ao valor de mercado, a menos que seja vendido ou de alguma forma alienado. Quando o secretário do Tesouro, Scott Bessent, apareceu recentemente em um popular podcast, All In, alguns de vocês talvez tenham assistido, naturalmente as especulações explodiram. Eram apenas especulações e, em muitos casos, desejos otimistas. Muitos acreditam que seu comentário sobre, abre aspas, o lado dos ativos do balanço patrimonial sugeriu uma reavaliação das reservas de ouro. Afinal, isso liberaria instantaneamente trilhões em valor contábil. Mas Bessent, na verdade, descartou essa teoria muito rapidamente e não deixou espaço algum para mais especulações. Ele disse claramente, e cito aqui, não vamos reavaliar o ouro. Essas foram as palavras dele. Em vez disso, ele tem uma estratégia diferente. Sua estratégia foca em outros ativos federais, provavelmente concessões de energia e terras pertencentes ao governo, que ele sugeriu que poderiam fazer parte de um futuro fundo soberano dos Estados Unidos. Portanto, qualquer pessoa que ainda esteja tentando vender a ideia de uma reavaliação do ouro estar em pauta ou prestes a acontecer, provavelmente não está realmente atualizada, muito provavelmente, sobre a posição do secretário do Tesouro Bessent, que ele já articulou de forma bastante clara.
Em vez de reavaliar o ouro, que causaria um grande impacto na economia dos Estados Unidos em um momento em que, sejamos honestos, o Federal Reserve está tendo muita dificuldade para se manter, a proposta de Bessa, na verdade, busca gerar receita de longo prazo sem simplesmente imprimir mais dinheiro ou recorrer ao cofrinho de ouro da América, por assim dizer. Mas os críticos ainda argumentam que não atualizar a valorização do ouro é uma oportunidade perdida. Eles acreditam que, com a dívida dos Estados Unidos agora em torno de 37 trilhões de dólares, parte desse valor poderia ser paga com os recursos provenientes de uma reavaliação do ouro. Como mencionei em uma das minhas entrevistas recentes com o economista Ryan McMaken, reavaliar o ouro não seria nem de longe suficiente para quitar uma fração significativa da nossa dívida nacional. Portanto, essa opção está simplesmente fora de cogitação. Já havia opiniões de que Trump reavaliaria o ouro para eliminar a dívida nacional dos Estados Unidos. Quão provável é que isso aconteça? O que você pensa sobre isso? Bem, ele simplesmente não pode fazer muita coisa com a dívida usando o ouro como ele existe atualmente. Assumindo que está tudo lá, certo? Assumindo que as 8.100 toneladas métricas estão lá e que isso equivaleria a, digamos. E claro, o valor aumentou desde que escrevi artigos fazendo esses cálculos, 750 bilhões de dólares. Vamos supor que subiu. Vamos supor que o ouro suba ainda mais, acima de 3.000 dólares. Você chega a 800 bilhões de dólares. Isso não é nada, certo? Só o orçamento de defesa em qualquer ano já está acima de 900 bilhões de dólares. Isso é só um ano. Então, se você vendesse todo esse ouro, conseguiria pagar o orçamento do Pentágono uma única vez. E vamos comparar isso com o déficit federal. Ou, não o déficit federal. Bem, na verdade, o próprio déficit federal em qualquer ano é maior do que todo o estoque de ouro. Agora, quando somamos todos esses déficits, chegamos à dívida nacional, que está em torno de 37 trilhões de dólares. Bem, 1 trilhão é 1.000 bilhões. Então, nem sequer temos 1 trilhão de dólares em reservas de ouro. Como você vai pagar menos de 1,37 da dívida nacional usando a reserva de ouro? E, novamente, isso seria uma única vez. Outra complicação aqui é que, se você começasse a despejar 700 ou 800 bilhões de dólares em ouro no mercado para transformar isso em algum tipo de dinheiro que pudesse ser usado para pagar a dívida nacional, você não conseguiria vender a 3.000 dólares a onça. À medida que todo esse ouro entrasse no mercado, o preço por onça cairia, porque haveria uma oferta muito grande. Então, na verdade, nem vale realmente 750 bilhões de dólares. Se você começar a vender isso por dólares, o valor será ainda menor. Então você vai ficar bem abaixo, até mesmo de um ano, do orçamento do Pentágono. Portanto, não é nada realista dizer que isso poderia, de alguma forma significativa, fazer parte de um plano federal para pagar a dívida nacional. Enquanto isso, as tensões geopolíticas continuam bastante elevadas. Algumas semanas atrás, um cessar-fogo surpresa de 30 dias entre Ucrânia e Rússia foi negociado com apenas um telefonema. No entanto, desde então não tivemos sucesso. Agora as negociações de paz estão estagnadas e as conversas entre Estados Unidos e Irã parecem avançar de forma bastante lenta, com muitos obstáculos e várias tentativas de, vamos chamar de certos atores, certos interessados, sabotar essas conversas enquanto observam uma possível escalada mais ampla no Oriente Médio com o envolvimento direto dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os gastos com defesa na Europa estão disparando, a Alemanha acabou de reformar sua lei do freio da dívida e os rendimentos dos títulos de longo prazo também estão subindo. Então as coisas estão bastante bagunçadas. E sim, estão bastante caóticas. E é claro, um momento propício para ativos de refúgio. Por isso, o ouro está em alta. Os títulos de 30 anos da Alemanha, aliás, foram vendidos a taxas de juros mais altas à medida que Berlim avança para a militarização.
O chanceler em fim de mandato, Olaf Scholz, você deve se lembrar disso, chamou isso de afrouxar as amarras da austeridade do passado. O que isso significa é que toda essa volatilidade está remodelando o sentimento dos investidores, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa e em outras partes do mundo. Os mercados globais estão instáveis e é razoável esperar que essa volatilidade continue, já que o que antes eram as guerras do presidente Biden estão rapidamente se tornando as batalhas do presidente Trump. Agora, rapidamente, vamos falar sobre a prata. A prata, muitas vezes vista como a prima do ouro, por assim dizer, não conseguiu acompanhar. Caiu mais de 2% depois de tocar brevemente o maior patamar em 12 anos, o que serve de lembrete de que, enquanto o ouro brilha no caos, a prata está muito atrelada à demanda industrial e ao sentimento de risco mais amplo. Então, onde isso nos deixa? Os Estados Unidos não vão revalorizar seu ouro. Essa opção está fora de questão. Mas à medida que o ouro bate recorde após recorde e a volatilidade econômica mundial continua, o ouro está mais uma vez provando ser um sinal de mudanças globais e algo para ficarmos de olho. Obrigado por assistir, espero que este vídeo rápido tenha esclarecido a questão. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença e realmente significa muito para mim. Para conteúdo exclusivo, estou trabalhando em vários novos projetos. Não deixe de conferir meus canais alternativos nas redes sociais e se inscrever no meu Substack, worldaffairsandcontext.com. Eu adoraria ver você por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais.